Porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então, o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. Alguém se reconhece nessa fala da doutora? Sim? E tem uma coisa. O burnout nada mais é do que uma depressão que vem do trabalho. Se você, no livro Mentes Depressivas, eu falo exatamente isso. É aquela depressão que você teve um estresse prolongado, você teve um desgaste prolongado de 1 ano e meio, 2 pelo menos, dentro do teu ambiente de trabalho. E a doutora me disse uma frase que ela explica bastante coisa do que nós estamos falando. Ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente e depressão é excesso de passado. Eu vejo muito sofrimento nessa ansiedade das pessoas em produzir. Porque a maioria produz tanto, porque quer ter uma vida melhor. Porque precisa se satisfazer em ter coisas melhores, porque viveu uma vida difícil, uma vida ruim. Não porque, assim, tá naquele negócio de querer cada vez mais por querer, por ter dinheiro guardado. Não é isso. É para realmente usufruir das coisas boas da vida. Tem uma minoria que trabalha sem parar, que produz dinheiro numa escala muito grande, assim. Mas isso daí a gente está falando de milionários, a gente está falando de bilionários, né? Quando é assim que acontece. É coisa de Elon Musk da vida, que faz dinheiro para gerações e gerações seguintes. Não é desse tipo de pessoa que a gente está falando, né? A gente está falando de pessoas que precisam lutar muito para ter o básico. E se quer ter um mínimo de conforto, um mínimo de lazer, ela tem que se desdobrar. Tem que ter 2, 3 trabalhos. Tem que fazer renda extra. Tem que arrumar coisas para vender, né? Tem que sair na rua vendendo alguma coisa. Depois do trabalho, né? Trabalha lá 8 horas por dia. Tem várias funções. Tem todo aquele tempo de preparação, né? Tem que lavar o seu uniforme. Tem que sair de casa, pegar transporte público, ônibus, metrô. Então, assim, não é 8 horas de trabalho, é muito mais. Muito mais do que isso. E o Brasil, qual que é a realidade do nosso povo? Qual que é a realidade do povo brasileiro? Fazendo uma comparação a países de primeiro mundo, Estados Unidos, países da Europa, o brasileiro ele tem que trabalhar o dobro que pessoas nesses países trabalham para ter a metade. A conta ela é mais ou menos essa. A gente aqui no Brasil a gente trabalha o dobro. Para conseguir a metade, tem que fazer muito além do planejado, como a sociedade diz, assim, que eu quero dizer, 8 horas de trabalho. Não existe 8 horas de trabalho no Brasil. Não existe 8 horas de trabalho no Brasil. Em nenhuma função, em nenhuma empresa, em nenhuma fábrica, em nenhum escritório. Não existe 8 horas de trabalho no Brasil. Existe uma carga horária de 8 horas que, no entorno dela, a rotina faz com que o brasileiro fique muito mais do que 8 horas na função do trabalho. Muito mais. Pode colocar aí o dobro. Praticamente 16 horas. Né? Quem que dorme bem? Quem no Brasil, que trabalhador no brasileiro que dorme bem? Quando eu digo dormir bem, é dormir 8 horas por dia, que é o necessário. Que brasileiro que se alimenta bem com o que ganha, que tem tempo de preparar a sua comida, né? Que brasileiro que consegue separar um tempo para fazer um exercício físico e manter a saúde, que é uma das coisas mais importantes que tem, exercício físico. E tô falando pra mim também, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar muito. Preciso fazer muito mais exercício do que eu faço. E a conta uma hora vem, a gente vai ficar mais velho. E a conta de não cuidar da saúde, não fazer exercício,
ficar comendo besteira, não se alimentar corretamente, não comer fruta, verdura, carne, a consequência disso ela vai vir com o tempo, quando a gente estiver mais velho, e vai vir mesmo. E assim, exercício, alimentação, saúde, ela não é um negócio que você faz por um tempo e beleza, você se garantiu com isso. Não, você tem que se alimentar bem para sempre, né? Você pode furar uma vez ou outra, mas você tem que se alimentar bem pro resto da vida. Você tem que fazer exercícios, a gente tem que fazer exercícios físicos pro resto da vida, né? Acho que foi o Fábio Porchat que eu vi falar uma vez que o problema do exercício é esse, que ele não é como um remédio que você toma e passou. Não, você tem que fazer aquilo para sempre para você ter saúde, para você ter qualidade de vida. É para sempre, é para sempre. Só que trabalhar para sempre não é qualidade de vida. Trabalhar para sempre nesse volume tão alto, nessa exigência física, mental, psicológica tão alta, é complicadíssimo. Eu lembrei de um assunto agora, não sei se eu falo nesse vídeo ou deixo pra falar em outro, faço outro falando, que é numa clínica que eu fui fazer exame de vista. E aí vi um negócio muito curioso, eu vou deixar pra falar no próximo vídeo, tá? Mas é isso, essa exaustão do trabalhador brasileiro é porque ele tá louco pra conseguir ter alguma coisinha, sabe? O brasileiro, ele pô, a gente cresce, tem muito pouco no geral, a maioria das pessoas, muito pouco. E aí ele quer trabalhar pra ele poder conquistar alguma coisinha ali, e que não é muito. Conseguir realizar um sonho que ele tinha na infância, às vezes, né? Geralmente um videogame. Muita gente... Isso acontece com muita gente. Queria ter um PlayStation, um Xbox, um Nintendo, qualquer videogame que seja. Não conseguia ter quando era criança, não tinha essa oportunidade. Ele quer trabalhar para poder ter quando era adulto. Quando vira adulto, né? Mas isso para qualquer coisa. Pô, a realidade brasileira, ela é triste. Não tem jeito. Eu sei que tem países mais quebrados, mais pobres que o Brasil ainda. Eu sei disso. Não precisa ficar me avisando. É porque pode aparecer um outro para querer avisar isso, né? Olha, não, aqui existem realidades piores. Eu sei que existe. Mas eu posso querer ter uma melhor. Eu posso querer evoluir na vida. A gente quer evoluir na vida, a gente quer viver uma vida melhor. Mas não é só vivemos derrapando e derrapando. É muito triste que a gente tem que viver nesse país, muito triste.